Sem dúvidas, quando o Subaru iria ser despedaçado através dos traumas, vemos que uma waifu surge para consolá-lo e despertá-lo, fazendo com que o episódio se torne esplêndido. Haru Warado, Dobodoba, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Ri Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Sekondo Shoredo, e o episódio mais recente, episódio número 33, onde eu vou falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, por conta de que não tem como. Eu acho que foi muito bonito, foi perfeito. Eu quero que vocês tenham noção que a imagem final me dá como se fosse uma mãe consolando o filho. A forma como a Ekidona consolou as lágrimas do Subaru, enxugou cada detalhe feito. A palavra que ela diz, eu vi até então, mas agora eu desejo ouvir. Afinal, eu sou a bruxa da avareza e tenho uma curiosidade de querer descobrir tudo sobre o mundo, assim fazendo com que o Subaru pudesse falar toda a jornada que ele teve até então. E eu acho que é interessante, querendo ou não, Emilia, ela não consegue entender. A Ren, ela não pode saber. O Otto não pode ouvir, porque senão eles vão ser mortos pela maldição. E qualquer pessoa tem esse mesmo caminho. Então, com isso, quando você percebe, você vê que o Subaru, ele carrega um fardo sozinho. Querendo ou não, ele morre, retorna. São mortes, uma pior que a outra. A gente vê isso pelo episódio mais recente. Eu diria que foi a pior morte do Subaru. Foi uma morte com um gore enorme. Você vê que coelhos definhando, devorando o Subaru, dá uma agonia ver aquela imagem. Você não consegue se imaginar no lugar do protagonista, você só sente a agonia dele. Digamos que ele fica paralisado ainda do checkpoint mais recente dele, digamos que dos acontecimentos. Ele viu seus companheiros serem mortos, o Otto dando a vida, Paturacho. Ele tem ódio nutrido, ele sofre também. Assim, não é a primeira vez, já aconteceu uma vez, eu acredito, 2 vezes o mesmo acontecimento, além de toda essa jornada que teve milhares de mortes. Então, quando ele iria se traumatizar mais uma vez, como aconteceu na primeira temporada, vemos que ele é convidado para a festa do chá novamente, e assim, ele vai conversando com a Ekidona, ele tá calmo através do chá que ele havia bebido, e assim, nessa conversa, ele descobre tudo que ela sabia dele, e a gente vê que ele finalmente pode falar com toda a liberdade, e ele fala milhares de vezes: o retorno da morte, eu volto da morte, eu sou morto, mas eu posso voltar, eu volto a acontecimentos antes, eu voltei, e assim, você vê a agonia, você vê o alívio, você vê a tristeza, você vê todo o sentimento de Subaru, e eu acho que foi uma cena muito bem feita. Eu acho que o Seiyu arrasou nessa cena. A gente consegue pegar um pouco da gravidade da situação, do sentimento de Subaru. Finalmente, pela primeira vez, ele pode se libertar desse castigo, dessa maldição, e pode falar com alguém, e no fim, ele não só fala, como é consolado. Eu acho que foi a melhor maneira de concluir o episódio. Chave de ouro, o episódio perfeito do início até o final. Eu acho que eles arrasaram. 死に戻りをしている。そんなにジロジロと見られると恥ずかしいな。俺は死んだら時間を遡って世界をやり直してる。いたよ。俺は死に戻り。ちょっと落ち着きなよ。君の気持ちはわかるけど。俺は死に戻りしてたんだ。何度も一人で、ずっと一人で。俺はこれまでの足跡を知っている。だけど見てきただけだ。だからできるなら君の口から教えてほしい。それを知りたい。だって僕はこの世の全てを知りたいと欲する強欲の魔女、エキドナだからね。E com isso a gente ainda vai vendo que teve cenas interessantes, como o próprio Garifiero se tornando o maior Konoyarou que a gente quer matar. A gente vê também a cena lá do Otto, do Paturacho sendo morto. Mistérios em torno do Orosuaro, que cada vez mais, eu continuo o meu ponto, não confia nesse desgraçado. A primeira temporada já dava a entender que o Orosuaro não era tudo isso, ainda mais pela vestimenta dele. Agora a personalidade dele sendo explorada nessa temporada mais recente, ele é aquele aliado que vai valorizar os benefícios dele, né, os objetivos. E assim, ele é aliado até o momento atual. Não sabemos até quando isso. Então, é um personagem muito interessante. É um personagem que eu tô amando se ele realmente se tornar o vilão principal. Porque ele já mostra isso desde o momento atual. Que ele é um aliado, mas não é um aliado que você pode confiar. Então, ele sempre vai priorizar o seu objetivo, mesmo que tenha que sacrificar vidas. Então, sério, eu tô gostando muito do plot do Subaru e da raiva que o Subaru tá sentindo em torno dele. E eu acho que são partes que fazem com que o episódio se torne perfeito desde o início até o final.
Então, com isso, vamos falar sobre esse episódio mais recente, que fica mais conhecido como a liberdade de poder falar pela primeira vez volta à vida após ser morto para alguém que não terá consequências da maldição. Começando a falar parte por parte, vai sendo os pontos principais das cenas mais relevantes, Subaru chega para o usuário e manda o seguinte antes de fugir. Quem que é a Best Girl dessa obra? E como o Subaru não tem compreensão por completo, porque ele é apaixonado pela garota que o anime dá a entender que é a correta, mas a gente sabe que ele poderia se apaixonar por outras também que são tão melhores quanto a atual que ele é apaixonado, vemos que o usuário diz, você não tá preparado para a resposta, meu amigo. Então, acontece que como os fãs não podem engolir a resposta, acontece que a gente vê que é mudado a pergunta e o Subaru manda a real. A pergunta que ele mais queria ouvir depois dessa. A Byakuya é do culto da bruxa? Se formos lembrar do episódio mais recente, ela dava a entender, né, pela maneira como ela segurava um livro semelhante ao Evangelho, pelas palavras, pela verdadeira personalidade, até então ela só seguia ordens, ou seja, se ela fosse abraçar, se ela fosse beijar, lamber o pé do Subaru, era porque estava escrito naquele livro. Então vemos que ela só fazia o que lhe interessava que estava escrito no Evangelho, senão ela nem falaria com aquele humano. Então é engraçado e interessante porque a gente vê a reação do Subaru ao mesmo tempo que a gente entende a sua dor, e a gente vê que ele dói em dizer isso, se ela é inimiga deles. E se eles devem detê-la, por conta de que, como o usuário diz, são palavras com convicção e determinação enorme, e não parece que o Subaru está conseguindo falar com toda essa confiança e êxito. Então ele disse que a Beatriz não é do culto da bruxa. Se era isso que ele precisava ouvir, é isso que ele vai ouvir, ela não é. Porém, aquele livro também não é o Evangelion, mas é um livro que foi escrito pela própria bruxa. Tem um termo para se denominar. Por conta disso, a gente vai chamar de Evangelho Definitivo. Então, eu diria que é interessante isso, porque foi mostrado alguns fatos e o usuário disse, se você quiser domesticar aquela Loli, você tem que falar com uma maneira assertiva, ou seja, fale afirmando, eu sou aquela pessoa. O usuário mandou fazer a pergunta. Então é interessante isso, porque o Subaru já mostrava uma convicção por conta das linhas alternativas que ele teve com a fala da Ran, e ainda assim o usuário meio que percebe isso e diz, então fala, você é aquela pessoa. É interessante porque quem seria aquela pessoa? Se a gente for deduzir que a Beatriz tem uma ligação com o culto da bruxa, por mais que não seja seguidora, ela segura com zelo o livro definitivo que foi escrito pela própria bruxa, ela tem, digamos, uma relação com algum dos bispos? Será que sim? Ela tem uma relação com a própria bruxa? Ela tem relação com algum descendente da bruxa? Podemos dizer que isso? Então, o que quer dizer essa fala, eu sou aquela pessoa? Isso é para mostrar que ele é algum aliado? Seria isso? Digamos que numa interpretação? Bom, eu acho que é o máximo que a gente pode falar até então. Pronto, no caso, a gente vê que essa pessoa vai ser importante e vai fazer com que a Beatriz se torne aliada, segundo o que o nosso usuário falou. E com isso, o Subaru já vai saindo e manda a pergunta definitiva e suprema, a última. Eu devo ser seu inimigo? Eu devo te deter? Ele diz, eu sou seu aliado até então confia aqui no pai que tá tudo seguro. Então vemos que acaba assim dessa maneira, né? Porque o Subaru já sai, mesmo achando que é aliado, ele sabe no fundo que não deve acreditar, porque o usuário, ele manipula vidas, não é à toa aqui, por conta de que ele estava pouco se importando com a vida dos aldeões. A gente vê que até os próprios servos não têm uma confiança total, como o próprio Garafiero, como aquela própria Loli Coroa. Então a gente vê que o usuário, ele tem posses, ele tem poderes, ele é, querendo ou não, digamos que o maior chefão dali, e por conta disso eles devem seguir, mas não que tenham confiança total nele. Então é interessante isso, né, porque o usuário tá montando o jogo perfeito, né, por conta de que as pessoas vão acabar confiando no Subaru, na Emilia, que em modos estão sendo peões manipulados segundo a vontade dele. A gente percebe isso, não é à toa que ele está mandando pistas sobre o que o Subaru deve fazer, e o Subaru está seguindo isso. Então é interessante, vemos que essa parte vai se concluindo, por conta de que o Subaru demorou demais, e quando ele tá organizando a maneira que eles devem sair de lá, por conta que o Patoracho só pode carregar 2 pessoas, vemos que foi tarde demais porque o Garafiero chegou todo pistola, porque o Subaru ia levar a Ran. Assim ocorre que enquanto a Ran vai ganhando tempo, o Otto leva o Subaru junto dos suportes dos aldeões, e vemos que até o final o Garafiero conseguiu alcançá-los e mata todos. Porém, ele não foi morto pelo Garafiero, ele só ficou inconsciente. A gente vê que ele acorda dias depois, e após ver que está em um local de neve, por conta de que o clima mudou, então damos a entender que ele passou vários dias inconsciente, vemos que ele se depara com coelhos, e esses coelhos vão o devorando, gerando uma cena pesada e gore, possivelmente talvez seja a pior cena de 2020, uma das cenas mais pesadas, talvez a maior morte de 2020, por mais que ReZero pela persona morte, atrás de morte quase todo episódio, eu acho que essa é uma das mortes que você mais vai lembrar do Subaru. E acontece que assim, nesse momento, ele fica estilhaçado em pânico de volta, porque quando ele volta à vida, ele utiliza-se do retorno à morte, ele cai no santuário mais uma vez,
porém, devido às circunstâncias, ao pânico desse último acontecimento, começar a cicatrizar em seu corpo, porém é uma cicatriz invisível em Subaru que ele nunca vai esquecer, vemos que assim ele iria entrar em pânico, porque já foi várias sequências, né, linhas alternativas, vários acontecimentos em torno disso. Ele passou dias sendo, digamos, atentado por conta de que é só você lembrar das pancadas do Galifiero, é só você lembrar das mortes anteriores e se lembrar da mais recente, o Subaru ia cair mais uma vez, ele já estava cansado. Tanto que você compara, as primeiras vezes ele ainda aguentava a dor da morte e ainda consolava a Emilia. Dessa vez ele não vai conseguir, a Emilia que se vire para acordar. E acontece que a gente vê que nesse momento ele foi qualificado mais uma vez para a festa do chá da Equidona. É interessante porque todas as vezes a Equidona transcreveu a memória dele, permitindo com que ele não lembrasse. Então, a partir desse momento, vamos falar sobre uma das melhores cenas mostradas, por conta de que é a cena onde Subaru finalmente se liberta dessa maldição apenas para uma pessoa. Começando a falar sobre a conclusão do episódio, vamos às cenas relevantes que é em torno da festa do chá. Vemos que Barço já ordena: Equidona, quer parar de ficar mexendo nas minhas memórias sem perdição? Eu quero me lembrar de você, ao menos alguma vez ou outra. E assim, com o charme do protagonista, Equidona vai transcrever o voto para que agora tudo permaneça dele e ele tenha lembranças. É interessante isso porque mostra que, através do chá milagroso da bruxa da avareza, Subaru conseguiu ficar calmo. Então isso explica o comportamento dele dos episódios anteriores, devido a certas circunstâncias. Então eu acho que foi interessante essa parte ser meio que explicada devido ao que foi mostrado, que estava sendo muito surpreendente a maneira calma do Subaru. Foi devido ao chá que modificou um pouco do voto, digamos, que ele tinha do fator da preguiça. Então eu gostei dessa parte e vemos que assim agora o protagonista vai ter essa modificação e aparentemente ele não vai ser estilhaçado como ele iria ser se a Equidona não o convidasse de volta para a festa do chá. Então a partir disso vemos que ele bebe do chá mais uma vez. Ela diz: quem você pensa que é pra ficar aqui já mandando ordens e bebendo os meus fluidos? Foi muito engraçado porque o Subaru já cuspiu na hora. Eu diria que ele é um pecador por conta de que quem gosta daquele chá maravilhoso da Equidona. E para todo caso, a gente vê que o protagonista, né, ele teve uma conversa rápida, igual foi mostrado no episódio, a gente já falou um pouquinho no começo do vídeo, e a Equidona vai falando que é melhor ele testá-la, e acontece que ele vai desconfiando, porque ele pensa: o quanto você sabe sobre mim? Então nesse momento que ele fala que ele pode retornar da morte, acontece que não modificou, não aconteceu nada, ele não sentiu dor nenhuma, a Equidona está vivinha da Silva ali, mesmo já estando morta, e acontece que é interessante porque nesse momento finalmente ele pode se libertar, e a gente vê uma cena perfeita para a conclusão do episódio, onde a gente vê que a Equidona se transforma na waifu do ano. Sem dúvidas, ReZero sabe arrepiar praticamente semanal com esses episódios maravilhosos em torno da segunda temporada, porque é perfeição atrás de perfeição, ótimos episódios, e acredito que praticamente com quase tudo abordado. Eu acho que foi muito interessante esse episódio, eu queria destacar com vocês alguns pontos que eu gostei. Acho que o Subaru, mais uma vez, está se mostrando ser algo que a gente não vai confiar. Eu acho que ele aparenta ter uma ligação muito importante com o culto da bruxa, pelo menos na minha opinião. Não, tá na cara que ele sabe sobre o retorno da morte, a forma como ele meio que controla e manipula a Emilia, trata ela como um peão, e eu acho que a forma como ele cuidou das vidas dos aldeões também é destaque pra gente ter uma desconfiança em torno dele. Então temos que ficar de olho aí no Subaru. Mas pra todo caso, eu diria que gostei da Equidona, mais uma vez roubando os holofotes. Foi mais do que evidente, mostrado nessa temporada. ReZero não precisou da ramp pra mostrar que a Emilia não é o waifu do ano, por conta que, me desculpa, eu gosto da Emilia, mas não tem como, é um pecado praticamente você dizer que a Equidona não é o waifu da temporada de ReZero. Pra mim, ela é o waifu do ano, pela maneira como ela já agiu com o protagonista. Então, não tem como, gente. Eu acho que primeira temporada Ram, temporada atual Equidona, já tá no top 2 aí das waifus de ReZero. Eu acho bem difícil. E eu sei que vai acontecer um romancezinho bacana entre Emilia e Subaru, mas não é que o romance vai comprar, vai querer fazer com que eu ame a Emilia. Eu gosto dela, mas ela vai ter que ralar demais ainda pra eu me apaixonar por ela e dizer que ela é tão impactante quanto a Ram, por exemplo. Embora já tenha cenas nessa temporada que eu venho gostando da Emilia também. Eu não vou mentir pra vocês, o começo da Emilia eu gostei bastante porque ela consolou de alguma forma o protagonista. Então a gente vê que ela tá tentando, né, vencer todas as adversidades dela, então é um ponto legal, mas tem como, quando você apresenta a personagem da Equidona, ela rouba todo o holofote e você se apaixona por essa waifu fácil, ainda mais pelo chá dela. Mas, para todo caso, eu acho que praticamente eu abordei tudo que eu queria. Cena muito pesada de gore, eu acho que foi, nossa, uma cena bem arrepiante aquela cena do Subaru. Eu não lembro de uma morte tão pesada quanto essa do Subaru. Eu acho que foi uma morte muito que você nunca vai querer sentir. Eu acho que essa é a melhor definição que eu posso dizer. Eu acho que todas as mortes que o Subaru já teve, essa é aquela morte que você nunca ia querer encarnar o Subaru pra sentir. Pelo menos é a minha opinião. Pra todo caso, acho que eles arrasaram na cena final, por conta de que a cena da
Ekidona consolando o Subaru, e daí a música de fundo no final, mostrando os créditos, foi muito bonita, eu acho que foi muito profunda. E acredito que apresentando a maior parte dos fatos que eu queria falar com vocês, praticamente tudo que eu queria destacar, vamos para aquela pergunta clássica: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Iri Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Secondo Shirida? Para o próximo episódio de Iri Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Secondo Shirida, eu acredito que devemos esperar hype. Por conta do quê? Eu acho que vai ser abordada a conversa do Subaru com a Ekidona, ou de alguma forma, uma maneira bem rápida, talvez algumas cenas peculiares. O que eu quero dizer com isso? Uma cena de comédia rápida, algumas dicas de como o Subaru deve se portar. Eu acredito que vai ser muito interessante isso. Após isso, acredito que a gente vai ver mais uma vez o Subaru agora sendo mais cuidadoso para que os acontecimentos não aconteçam da mesma forma que foi da linha anterior. Embora o cheiro da bruxa está muito mais intenso, então o Subaru vai ter que ficar atento a isso. A gente não sabe se ele já não vai fugir logo em seguida no Patorashi junto do Otto. Ele estaria saindo após o primeiro dia do teste do santuário. A gente sabe que teria o perigo do Garifiero talvez querer ir atrás dele, mas ele vai ter que precisar de uma boa lábia. A gente não sabe ainda o que ele vai refletir, pensar. Ele vai ficar, eu acho que bem calmo após a conversa com a Ekidona para começar a se portar de uma forma bem estrategista para passar por essa adversidade. Mas ele vai ficar muito mais atento. Por exemplo, ele não vai ficar com o Garafiero sozinho. Eu acredito que isso vai ser mostrado e é evidente. Então, é bem curioso. Talvez ele se utilize de coisas básicas, como ficar perto de pessoas próximas. Assim, ele não vai poder ser sequestrado. Então, a gente não sabe ainda o que o Subaru vai planejar. Mas vai ser bem interessante. Eu não sei se eles já vão querer dar foco na Emília. Por conta do quê? Eu acho que a Emília vai ser o foco dos últimos episódios. Eu acho que dessa parte 1 da segunda temporada. Mas não dá pra saber. O que a gente sabe é que esse plot do santuário vai ser, acredito que, levado até o último episódio. Mas eu acho que o Subaru deve voltar pra mansão, depois ele volta pro santuário, e daí eles veem essa questão se a Emília conseguiu ou não. Mas a gente vai ter que esperar pra ver. A única coisa que a gente sabe é que vai ter conversa com a bruxa do ano, que é a Ekidona, e talvez o Subaru já indo para a mansão. Talvez, por conta de que assim ele tem uma conversa com a Byakuya, e se ele tiver sucesso na fuga, eles chegam com a Lully lá, e assim eles arrumam a situação toda. Pelo menos é o que eu acho. Acredito que praticamente tendo abordado os pontos mais importantes, principais, ao meu ver, desse episódio, em torno de Ranzuaro, Ekidona, Subaru e muito mais, eu acho que podemos esperar o próximo episódio e, assistindo o próximo episódio, ou os próximos, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Iri Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Secondo Shirida. Mata, né?